Queria que eu tire o risquinho lá e eu esqueci de colocar o tramposo. Espero que não tenha prejudicado. Onde você quer fazer? Você vai querer fazer um fundo aqui? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz, igreja. Um feliz 2026 para todos os irmãos. Que esse ano nós possamos estarmos cheios desse Deus, que é um Deus de maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero neste momento convidar você a abrir a sua Bíblia, Isaías capítulo 60, o verso de número 1. Isaías, capítulo 60, verso 1, nos diz assim a palavra do Senhor: levantem-se e resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. Pai, neste momento, diante da tua presença, nós queremos te louvar e te exaltar, Pai. Estamos aqui, Pai, neste momento, da tua palavra vai ser ministrada. Que esta palavra nessa noite, Senhor, ela se apraz naquilo que ela veio para se cumprir em nossos corações. Que o Senhor nessa noite não permita que nós venhamos sair deste lugar sem o direcionamento e sem a resposta de Deus para as nossas vidas. Pai, nós nos colocamos diante de Ti com o nosso coração dilatado, com os nossos ouvidos atentos, com a nossa alma sensível para ouvir a Tua palavra, Senhor. Porque nós já Te oferecemos neste lugar a adoração que é devida. Nós já, Senhor, nos movimentamos neste culto, Senhor, com o nosso corpo, com a nossa expressão, Pai, de adoração e de prestação ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas. E neste momento nós queremos ser alcançados pela palavra do Senhor. Essa palavra que ela é apta para discernir as intenções dos nossos corações. Esta palavra que ela, Senhor, ela esquadrinha o mais profundo do nosso ser. E que nós queremos, que nós desejamos é sermos esquadrinhados pela Tua palavra nesta noite. Pai, que assim como foi louvado aqui, Pai, que seja feita a Tua vontade, Senhor, nas nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amados, eu estava na manhã do sábado, eu estava ali no momento fazendo algumas preparações para segunda-feira e de repente eu fui inundada pela presença do Senhor. E o Senhor me inundou de uma maneira assim, que é a maneira de Deus. E quando eu estava ali retida pelo Senhor, pela presença dEle, o Senhor falava no meu coração: levanta e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor está raiando sobre você. E naquele momento eu não me lembrava exatamente aonde estava essa citação bíblica. Pensava que era Isaías, Jeremias. E aí eu fui procurar na Bíblia e era Isaías. No final da tarde, o pastor nos manda uma mensagem dizendo: você pode ministrar a palavra para nós no domingo. E eu disse: Senhor, isso está relacionado ao que o Senhor me trouxe de manhã. E eu confesso para os irmãos que eu relutei e eu fiquei temerosa e dizendo: como que eu aplico isso? Mas eu disse: Senhor, eu vou atender e vou deixar que o Senhor faça conforme o Senhor quer. E eu tenho certeza que o Senhor tem algo a mover sobre nós. Nós estamos diante de um texto onde o profeta Isaías, profeta messiânico, que profetizou as profecias tanto da vinda de Jesus Cristo, como também da restauração e da Jerusalém celestial. Esse é o profeta que eu fiquei imaginando quando eu estava lendo
Isaías 60, como que estava o coração de Isaías quando ele estava diante das revelações do Senhor. Quando ele começa a ser impactado na sua geração de uma revelação de um restaurador, de um salvador que viria para restaurar Jerusalém. Quando ele estava ouvindo Deus trazer sobre uma Jerusalém que estaria sendo pronta, a glória de Jerusalém, a nova Jerusalém. Eu imagino como estava o coração de Isaías diante desta revelação do Senhor. Mas é necessário que a gente dê uma olhada no capítulo 59 de Isaías. Esse profeta que quando ele começa a profetizar e foi chamado por Deus, é um profeta que quando ele está diante do Senhor, ele diz para o Senhor: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Nós observamos que Isaías, ele quando ele traz a condição, a decadência, ele não traz na segunda pessoa, mas ele se inclui nos processos a qual Israel, ou seja, Jerusalém estava vivendo. E nós podemos observar que no capítulo 59, eu tenho uma leve impressão que quando ele está trazendo a confissão da maldade nacional de Israel, é como se ele inicia o texto defendendo o caráter de Deus, porque ele inicia dizendo assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, seu ouvido não está surdo para que não pode ouvir. E ele começa a trazer para Jerusalém a sua condição, o que estava causando o afastamento de Deus desse povo. E ele vai dizer o que está mantendo vocês longe de Deus, o que está impedindo que Deus os ouça, que Deus entra com uma intervenção na vida de vocês, é porque vocês estão pecando, nós estamos pecando contra Deus. Isaías começa a fazer uma confissão do pecado da nação de Israel. E nesse período ele está declarando para Israel a condição de Israel. E aí eu vejo Isaías dizendo assim: o problema não é Deus. O problema não está em Deus. O caráter de Deus é imutável. Deus continua sendo o mesmo Deus. Mas tinha uma coisa que Jerusalém ele não se atentou, que Deus trazia no seu coração uma expectativa. Deus esperava que eles se voltassem para o Senhor, mas eles continuavam se afastando de Deus com as suas práticas pecaminosas. Sabe, amados, é como se Isaías estivesse revelando para nós aquilo que Jerusalém não conseguiu perceber, que Deus não está condicionado às nossas condições, às nossas limitações. Deus está muito além de tudo aquilo que nós não somos possíveis ou capazes de fazer. Deus não está refém ao seu nível e à sua condição, porque nós temos um Deus que Ele é soberano. Enquanto eles não buscavam a Deus, porque eles estavam vivendo nas suas práticas, nos seus pecados, nas suas mentiras, nos seus enganos, o Senhor esperava que alguém se levantasse, que se voltasse para Ele. Deixa eu dizer para você, muitas das vezes o inimigo quer nos fazer acreditar que nós não somos dignos e que nós não somos merecedores. Muitas das vezes, diante das nossas fraquezas, muitas das vezes, diante dos nossos erros, o inimigo quer nos fazer acreditar que nós não temos direito de nos aproximarmos de Deus. O inimigo começa a lançar em nosso rosto que nós não vamos ser ouvidos por Deus por conta da nossa condição. E
parece que é como se Isaías está nos dando o diagnóstico da condição de Israel e dizendo: Deus, em meio a todo o caos que Israel está vivendo, mas Deus ainda esperava que alguém se colocasse a interceder e a clamar ao Senhor. Quando nós olhamos, se você folhear Isaías, no capítulo 2 de Isaías, você vai ver um Deus que está convocando a nação para se aproximar. O Senhor é aquele que está dizendo para eles que, por mais que os seus pecados fossem como escarlate, o Senhor está dizendo para eles que estaria pronto a perdoá-los. Mas tudo que eles precisavam é se aproximar de Deus. Tudo que eles precisavam é procurar por Deus, porque Deus, ele se deixa ser achado por todos aqueles que o procuram. O Senhor disse que aquele que vem a Ele, de maneira nenhuma Ele os lança fora. Deus espera que mesmo em meio às nossas decadências, mesmo em meio às nossas fragilidades, mas que nós nos voltemos para Ele, que nós nos acheguemos a Ele. E isso foi algo que Deus esperava de Israel. E nós vemos que Isaías está dizendo isso, que o que estava fazendo essa separação, ele estava dizendo: Deus não mudou, não tem nada, Deus não está inibido quanto a uma intervenção e uma ação em prol de vocês. Deus não está refém da condição de vocês, mas vocês precisam entender que vocês precisam se achegar a Deus. E quando nós nos achegamos a Deus, Deus diz: eu chegarei a vós. Eu quero dizer para você nesta noite, à luz desta palavra, que independente do que você esteja, do caos que você esteja lidando, da situação que você esteja vivendo, eu quero te dizer que Deus é poderoso para te alcançar e para mudar qualquer situação na sua vida. Não existe nenhuma situação, por mais horrível, por mais assustadora que ela seja, que Deus não possa mudar, que Deus não possa reverter o quadro. Quando eu olho para esse texto, eu não deixo de me lembrar de Gênesis no capítulo 1. Um Deus que a Bíblia vai nos dizer que Ele está diante de uma terra que ela era sem forma, ela é vazia, do nível mais profundo da sua decadência. Porque aquela terra havia sofrido um impacto de destruição. Mas a Bíblia diz que Deus trouxe luz e trouxe vida para aquilo que não havia vida. A Bíblia vai nos falar de um Lázaro que estava morto há 4 dias. E a sua irmã Marta, que olha para aquele quadro e diz: não tem mais jeito, porque está morto. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor chega e diz: se você crer, você verá a glória de Deus. Deus é o Deus que ressuscita. E quando nós olhamos para esse texto, Isaías está nos mostrando a condição da humanidade. A humanidade chega numa condição de pecado, aonde todos haviam pecados contra Deus. Estavam afastados, distante de Deus. E pelo que nós lemos no texto, vamos percebendo que cada vez mais que eles estavam pecando, mais distante eles iam ficando do Senhor. Mas a Bíblia vai nos dizer no verso 16 do capítulo 59. E aí Isaías traz o sentimento de Deus. Viu que não havia ninguém e maravilhou-se. Deus ficou surpreso de que não houvesse um intercessor.
Por isso, seu próprio braço lhes trouxe a salvação. Interessante nós olharmos que quando o texto está dizendo sobre esse sentimento de Deus, essa surpresa de Deus, percebe que ao Deus se surpreender, isso me deixa claro que Deus espera. E eu insisto em dizer, Deus espera uma reação nossa, uma atitude, um posicionamento. Deus espera que nós, independente de que nível estejamos, mas Ele espera que nós demos passos em direção a Ele. E o texto vai dizer aqui que Deus fica surpreso, não tem nenhum intercessor, a nação inteira está em decadência e ninguém se manifesta, ninguém se levanta. E aí vai nos mostrando, quando nós olhamos para isso dentro da visão do profeta e da revelação de Isaías, a condição da humanidade, que é a condição de não tem a capacidade de auto se salvar. Mas nada pega Deus de surpresa. Não tem nenhuma situação que você esteja, que Deus não reverta esta situação. Eu imagino que enquanto o inferno pensava que ele estava vencendo sobre a raça humana, quando ele pensava que ele derrotou Deus com o seu projeto, aí vem Deus surpreendentemente e se revela dizendo: eu vou salvar e eu vou levantar alguém que possa interceder por esta nação e salvá-la. Aqui Isaías está tendo o deslumbre, a revelação da própria vinda de Jesus, o Redentor virá. O Senhor está declarando isso no capítulo 20, no versículo 20. Quando todos estavam olhando para um quadro, que era um quadro que parecia irreversível, aonde não havia ninguém que pudesse mudar a situação. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor proveu a salvação para Israel. O Senhor proveu aquele que os justificaria. O Senhor proveu aquele que os salvaria. O Senhor proveu aquele que mudaria a trajetória da vida. Eu não sei qual é o diagnóstico que você está com ele, mas eu posso te garantir que o Senhor já levantou um Salvador para salvar você, aleluia, de qualquer tragédia prévia que estava para acontecer na sua vida. Ele já levantou alguém para poder interceder por você, por nós. E se você, que às vezes pode pensar que não consegue, que não é capaz, porque às vezes nós começamos a nos auto-justificar, nos auto-sabotar e começamos a dizer que eu não consigo, eu não sou capaz, eu não me firmo, eu não consigo ter firmeza, eu não consigo ter uma vida de santidade, eu não consigo orar. Eu quero dizer para você nessa noite que essa desculpa não cola em Deus, porque Deus já levantou alguém para que interceda por você. A palavra do Senhor diz lá em Romanos que o Espírito Santo de Deus, ele geme por nós com gemidos inexprimíveis. E quando você está lá diante do Senhor dizendo que você não tem palavras, tem um intercessor para interceder por você. Tem um intercessor para dizer para o Pai tudo aquilo que você precisa. Então nós vemos que esse Deus, quando Isaías está, como eu disse, parece que já Isaías está tentando proteger o caráter de Deus no versículo 1 do capítulo 59, quando ele diz assim: não, Deus não está com o seu braço encolhido, Deus não está com os ouvidos agravados, como se Isaías estivesse dizendo: o problema não é Deus. Porque tudo aquilo que você precisa, Deus já providenciou. Porque tudo aquilo que vai acontecer no seu percurso de vida, Deus já tem uma saída para você, Deus já tem uma providência para você, Deus já tem um escape para você, porque nada pega Deus de surpresa. Nada.
Nada foge dos planos do Senhor, amados. E aí o Isaías, ele começa a apresentar para Israel, para Jerusalém, dizendo: olha, ainda que não houve ninguém entre nós, não houve um intercessor, vocês até tinham esperança, no versículo 8, vocês tinham esperança, e essa esperança, que é a esperança da luz, esperança de um direcionamento de Deus, eles tinham uma esperança, mas a Bíblia diz que embora eles tivessem uma esperança, eles continuavam na mesma condição. Eles continuavam na mesma condição. Eles só esperavam, eles não agiam, eles não esperavam no verbo esperançar, que eu espero e me movimento diante daquilo que eu estou esperando. Não, eles esperavam esperando, na inércia, mesmo que eles estavam assim. Mas o nosso Deus, Ele é esse Deus que Ele se levanta. Veja o verso 16. Viu que não havia ninguém, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso, seu próprio braço lhes trouxe a salvação. A sua própria justiça foi o seu apoio. Vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a veste da vingança e se cobriu de zelo como um manto. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que, quando não tem ninguém que se justifique e que possa te justificar, Ele se levantou com justiça. E aí nós vemos que no versículo 60, o Senhor está dizendo, o profeta Isaías está dizendo. Percebe que primeiro ele nos traz um diagnóstico, e depois ele apresenta a salvação, e agora ele está dizendo: levantem-se, resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. Ele está dizendo para nós: você já tem um Salvador, você já tem alguém que te justificou, você já tem alguém que pagou a sua dívida, que te tornou, aleluia, alguém tornou você, tirou a culpa sobre você. Esse é alguém que já te justificou, ele já te remiu, ele já te salvou. Agora você precisa se levantar, você precisa se posicionar. E aí o Senhor está nos convocando para um posicionamento, porque Ele disse: você precisa resplandecer, desde que a glória que foi envolvida sobre você, que ela apareça. Me parece que o Senhor está Ele está nos ativando, amados. Parece que o Senhor está nos estimulando, dizendo para nós que nós não podemos ficar tímidos. Diante de quê? Diante de tudo aquilo que o Senhor já nos trouxe. Deus está requerendo de nós uma posição, um posicionamento. Porque Ele está falando de uma glória que há de ser revelada, de uma nova Jerusalém que há de ser, que há de vir, que há de descer. E aí Ele diz assim: nós precisamos estar posicionados. Precisamos estar colocados diante do Senhor. Precisamos deixar que a luz, que essa luz que venha, ela nos envolva. E aí o Senhor está falando aqui de um processo na qual nós precisamos nos colocar para que o Senhor venha de fato, amado, trazer toda a plenitude dEle e a plenitude da sua glória sobre nós. Porque o Senhor, Ele é aquele que já se levantou para nos dar o direito desta salvação. E me faz lembrar que nos evangelhos Jesus trouxe uma palavra que Ele disse que nós somos luz do mundo, e a luz não foi feita para ser escondida ou para ser coberta. A luz, ela precisa brilhar, ela precisa aparecer, ela precisa estar à mostra. Mas às vezes nós estamos nos comportando
como se não houvesse o nosso Salvador, como se não houvesse aquele que nos justifica. Às vezes nós nos comportamos como se estivéssemos totalmente indefesos. Veja o que está no verso 15. Vocês eram uma cidade, vocês eram uma cidade abandonada e odiada, um lugar onde não passava ninguém. Aí o Senhor diz: mas eu farei de vocês uma glória eterna, uma alegria de geração a geração. Percebe o que Deus está trazendo para nós? Você estava numa condição antes, que era uma condição abandonados, odiados, não eram vistos, não eram notados, ninguém passava por nós. Mas o Senhor nos tirou deste lugar. Ele está dizendo aqui, Ele nos tirou, Ele nos tirou desse lugar e Ele se manifestou a sua glória redentora sobre nós. E aí a pergunta que fica para nós nesta noite: qual a posição nós estamos tomando diante desta revelação de Deus para as nossas vidas? Como que nós estamos no mundo? Como que nós estamos colocados nesta sociedade? Como que nós nos apresentamos diante de Deus? Como que as pessoas estão nos enxergando? Como que nós estamos sendo vistos aos olhos das outras pessoas, daqueles que nos cercam? Porque o Senhor está dizendo para nós: você não está mais na condição de antes. Porque eu mudei a sua história. E nós precisamos, amados, tomar posse deste lugar, se posicionar, levantar, porque Deus está requerendo uma postura. Porque Ele disse assim: a luz, que esta revelação dEle, vem sobre vocês. A glória do Senhor, ela já se manifestou. Então tem algo que nós precisamos entender nesta noite, é que o nosso lugar, a nossa posição, a nossa postura, como nós vamos nos apresentando, nós precisamos entender que nós hoje fazemos parte desse plano glorioso, redentor de Cristo Jesus para as nossas vidas. Então, até para chegar próximo do Senhor, eu preciso me aproximar dEle, apropriado desta verdade. Me faz lembrar daquele jovem que está na parábola do capítulo 15 de Lucas, que ele sai da casa do pai, e quando ele se distancia da casa do pai, o texto vai nos dizer que ele estava envolvido num nível muito baixo. A sua vida estava numa decadência muito crítica. Mas aquele jovem guardava dentro do seu coração uma convicção. Tudo que ele tinha vivido na casa do pai. E ele decidiu retornar, e ele disse assim: eu irei e eu me apresentarei ao meu pai. Eu confessarei a ele a minha condição, e ainda que ele me trate como um dos seus empregados, mas ainda assim, eu escolho ir à presença dele. Ele escolheu ir à presença do pai, e quando ele chega na presença do pai, nós olhando para o texto vai nos dizer que quando ele chega na presença do pai, ele encontra um pai de braços abertos. Ele encontra um pai com uma nova aliança. Ele encontra um pai com roupas novas. Ele encontra um pai trazendo para aquele jovem, dizendo para aquele jovem: eu te recebo de volta. Aquilo que Deus tem para nós, amados,
A Bíblia diz que nem ouvido ouviu e nem olhos viram que Deus tem revelado, preparado para nós. Então nós precisamos nos levantar. Nós precisamos deixar que a glória de Deus se revele através de nós. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele veio e Ele nos tirou do lugar que era um lugar de condenação para as nossas vidas. E nós precisamos entender que diante da presença do Senhor, nós somos os filhos amados do Pai. E não importa a situação que você esteja vivendo, não importa o que você tenha passado, mas eu quero te assegurar nesta noite que o Senhor já providenciou o escape para a tua vida. O Senhor já providenciou a saída para você. O Senhor já providenciou a salvação para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos crer nisso. Aquilo que está fora do seu alcance, fora do seu controle, pode ter certeza que não saiu do controle de Deus. Ele está no controle da sua situação. Ele está no controle da sua vida. E Ele é aquele Deus que quando Ele vai dizendo para nós se aproxime, Deus está insistindo conosco em se aproximarmos dEle. A palavra de domingo foi esta palavra, a palavra do aproximar, do estar aos pés, do se lançar na presença do Senhor. E tudo o que nós precisamos, amados, é nos posicionar na presença do Senhor. Tudo que nós precisamos é desse se levantar e se colocar diante do Senhor. Porque aquilo que você não consegue fazer, Deus fará por você. Aquilo que você não consegue mudar, certamente Deus no seu tempo vai agir e vai mudar qualquer situação. Mas você precisa tomar um posicionamento. Se levante. Se levante mesmo quando todas as vozes tentam te dizer que você não é capaz. Se levante mesmo quando o inimigo tenta dizer para você que você não tem direito, que você não vai ser ouvido. Mas se levante, se apresente a Ele. Diga para Ele, porque Ele está pronto a nos ouvir e a nos perdoar. E neste momento eu quero convidar você para que se coloque de pé. E eu quero crer que nesta noite, a partir da palavra do Senhor, o Senhor que Ele conhece o seu assentar e o seu levantar. Aquele Senhor que Ele te esquadrinha antes mesmo que os seus pensamentos, antes que Ele produza uma frase, uma palavra a sair dos seus lábios, o Senhor já sabe o que você vai pronunciar. Esse Deus que tem o cuidado sobre você. Apresente para Ele nesta noite a sua condição, a sua causa. Apresente para o Senhor nesta noite as suas fraquezas, a sua fragilidade, o seu caos, aquele caos que está interno. Apresente para o Senhor, se achegue. O Senhor diz na sua palavra em Jeremias 29, verso 12, e o Senhor disse: ireis e buscareis a mim, eu vos ouvirei, deixarei ser achado por vós, e mudarei a vossa sorte. Então nesta noite ore ao Senhor, oramos ao Senhor nesta noite. Pai, nós estamos diante da Tua presença, Pai. Nós sabemos, Pai, que nada impede o Senhor de agir, porque o Senhor não muda, o Senhor é poderoso, nada é impossível para o Senhor. Não tem nada que possa limitar o Senhor. E nós queremos, Pai, te apresentar nessa noite, Senhor Jesus, aquilo que nós não conseguimos mudar, Pai.
Aquilo que, Senhor Jesus querido, que para a humanidade, Senhor, para o médico, aquilo que para o juiz, aquilo, Senhor, que para, Senhor Jesus querido, as questões, Senhor, sociais, ó Pai, já tem colocado um diagnóstico, já tem colocado uma sentença. Pai amado, nós apresentamos ao Senhor nesta noite, porque nós sabemos que para Ti nada é impossível. E o Senhor, Pai amado, o Senhor é aquele, Pai, que é fiel em agir, em mover. O Senhor é aquele que provê a salvação para a nossa vida. O Senhor é aquele que proveu a redenção para nós. E nós fomos remidos por Cristo Jesus. E nós estamos na Tua presença nessa noite. E apresentamos ao Senhor a nossa petição. E eu quero crer, Senhor, que o Senhor entra com providência neste momento. Eu quero crer, Pai amado, que o Senhor já está começando, ó Deus, a mover sobre áreas. O Senhor já está entrando com cura. O Senhor já está entrando com a providência. O Senhor já está abrindo portas, porque o Senhor não vai desistir dos teus filhos. O Senhor não desiste de nós e nós te louvamos por isso. Mesmo quando, Pai, nós queremos desistir, mas o Senhor chega e o Senhor diz: eu estou contigo. E o Senhor é aquele que diz para nós que as águas, ainda que passarmos sobre as águas, elas não nos submergirão, Senhor. O Senhor é aquele que diz que ainda que passarmos pelo fogo, chama alguma arderá em nós, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso provedor, é o nosso ajudador. Aleluia, louvado seja o Teu nome. E nesta noite, Senhor amado, a Tua palavra está sendo liberada em causas impossíveis. A Tua palavra está sendo liberada, Senhor, e nós nos posicionamos diante do Senhor nesta noite. Nós nos posicionamos como filhos do Senhor nesta noite, porque nós estamos aqui, Pai, crendo nesta palavra. E é esta palavra que nós usamos, porque a Tua palavra não volta vazia, porque a Tua palavra não cai por terra, porque o Senhor tem um compromisso com a Tua palavra, e que na camaia suia da caixéria, que nesta noite o Senhor Jesus possa, ó Deus amado, destravar tudo aquilo que está travado, Pai, em nome poderoso de Jesus. O Senhor possa restituir, Senhor, aquilo que foi roubado. O Senhor possa, Pai, entrar, Senhor, com alegria onde, ó Deus, não existe mais alegria. O Senhor possa trazer regozijo aonde, Senhor, não está tendo mais, ó Pai, um prazer, Senhor. Aleluia, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor. E nós, Senhor, declaramos pelo poder da Sua palavra. Senhor, nós declaramos, Pai amado, a vitória em nome de Jesus. Nós declaramos pelo poder da Tua palavra, Senhor, o escape em nome de Jesus. Nós declaramos pelo poder da Tua palavra, Senhor, a cura em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, a mudança, Senhor, da situação. Nós declaramos a providência do Senhor, a porta que se abre, aleluia, a restauração que chega, a salvação, ó Pai, que irradia e que entra, Senhor, para a glória do Teu nome, porque o Senhor é santo. Aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Boa é esta palavra. Levanta-te e resplandece. Pode sentar um minutinho? Levanta-te e resplandece. São duas ações que Deus nos responsabiliza. Se Deus manda levantar, porque nós estamos sentados ou deitados. Então, a ordem dele é levanta-te. E resplandecer significa brilhar. Brilhar. Se nós estamos sentados ou deitados, é porque nós estamos apagados. Então, quando Deus diz levanta-te e resplandece, são duas ações que nós precisamos desenvolver: levantar e brilhar. Ele quer fazer algo grandioso nas nossas vidas
e através das nossas vidas. Muito boa palavra. Deus continue abençoando a vida da pastora Célia. Meus irmãos, domingo passado nós aqui fizemos a despedida da Aline com a direção do Strong. E chamei o pastor Ciro já há umas semanas atrás, assim que a Aline nos informou que gostaria de estar entregando, e chamei o pastor Ciro para a gente orar. E a gente sempre faz isso. Nós não vamos colocando qualquer pessoa em qualquer função de qualquer jeito. A direção vem de Deus, é Deus quem nos dirige. E tendo esse cuidado, aí nós chegamos a um número que eu digo a 2 nomes, para que esteja liderando o Strong. Por que uma mulher e por que um homem, que nós vamos apresentar hoje? Porque nós temos um grupo misto, que precisa de uma palavra feminina, palavra de uma mulher, para trazer ali o aconselhamento. Todo grupo de jovens ou adolescentes, no nosso caso, eles são mistos, estão juntos, e Deus nos dando condições de colocar uma pessoa, depois nós vamos pôr uma pessoa somente para os adolescentes e somente para os jovens. Mas hoje a gente acolhe as 2 idades de uma forma só. E também de um homem, o nome de um homem, para ali também ele dar um aconselhamento, um direcionamento. Às vezes um jovem ou uma jovem, ela tem aquele acanhamento de ter um conselho com o pai, ter um conselho com a mãe. Então, por isso a gente está indicando um homem e uma mulher. Amém? Entendido isso, nós gostaríamos de apresentar para a igreja a pastora Célia. Vou pedir para ela vir aqui na frente. E o irmão Rander também, para vir aqui na frente. E assim nós apresentaremos. E se a igreja assim eleger, eles estarão tomando posse da liderança do Strong. Amém? Os irmãos concordam? Diga amém. 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 Abençoado. E aqui eles estão recebendo, nós vamos orar para que eles possam estar dando continuidade no bonito trabalho que a Aline fez, e assim o nome do Senhor está sendo glorificado. Eu vou pedir para que cada pai, cada mãe, oriente seus filhos, netos, netas, sobrinhos, sobrinhas, para que eles estejam nos trabalhos com os jovens, irmãos. É muito importante você aconselhar, orientar, apontar para que eles façam parte do ministério. Porque o mundo aí está oferecendo de tudo e todas as coisas. E nós cremos que o trabalho com os jovens é o trabalho que vai nortear a vida deles. Então, eles estando aqui, eles vão estar recebendo orientação, conselho, estarão cultuando e glorificando o nome do Senhor. Amém? Vamos de pé? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, te damos graça pelo tempo precioso que estamos vivendo, ó Pai. E debaixo, Senhor, da sua direção, daquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações, nós apresentamos estas 2 vidas para estarem à frente do Strong, ó Pai. E no nome de Jesus, nós agradecemos pela vida da Aline, que fez um bonito trabalho, e agora, Senhor meu Deus, tomam posse na data de hoje a pastora Célia, irmão Rander, e darão continuidade ao trabalho. Eu lhe peço que o Senhor dê sabedoria a eles, para que eles venham a trabalhar, Senhor, e que eles possam ter sempre um coração que venha obedecer o Senhor, a sua direção, o teu Espírito Santo. Queremos, ó Pai, repreender todo o trabalhar contrário do inimigo e colocar por terra em nome de Jesus, e abençoar estas vidas no nome do Senhor Jesus, para que façam um trabalho fecundo, frutífero, e que o teu grande e poderoso nome seja glorificado, ó Pai. Assim, no nome de Jesus, ó Senhor meu Deus, sobre a vida deles colocamos as nossas mãos
e que as suas mãos estejam sobre as nossas, confirmando, Senhor, este bonito trabalho, esse trabalho abençoado, necessário dentro da tua igreja, Pai. No nome de Jesus eu oro e por fé te agradeço, agora e para sempre. Amém. Aleluia, irmãos. Vocês podem estar achando estranho porque que as luzes estão assim, é para sair bem na foto lá. Quando eu falo foto, é no YouTube lá. Porque se colocar muito forte, explode, muito fraco, por isso está essa cor desse jeito aí. Semana que vem vai estar melhor, que vai estar com os cobres aqui. Amém? Quarta-feira, nós temos aqui um encontro maravilhoso, estamos aprendendo acerca de Gálatas. Por que que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Gálatas? E na Galácia tinha 6 cidades, amém? Não, olha lá, ó. Os que estão atentos sabem que na Galácia não era nem cidade, Galácia era uma região. Tinham 4 cidades: Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra. E o apóstolo Paulo estava tratando na carta para que a igreja não fosse judaizada, que o Antigo Testamento não fosse colocado como doutrina ali na região da Galácia. Então é muito importante você vir quarta-feira, 19h30, estaremos aqui dando continuidade a esse estudo maravilhoso. E você que quer aprender teologia, nós vamos estar começando em fevereiro. Então, você precisa dar o seu nome. O livro, já fui cotar, o primeiro livro, ele custa 38, se não estou enganado. 38 já com o frete. Então, se você que quer aprender teologia, precisa dar seu nome para Dilian, e a mensalidade vai ser R$100 por mês. Eu estive vendo por aí quanto se paga. O irmão do Gabriel fez lá na Lagoinha R$350, ele, 350 a esposa, R$700. Aqui nós vamos usar um material muito parecido, muito bom livro, por apenas R$100 por mês, mais 38 do livro. Tem livro que custa 68. Depende da espessura do livro, muda o preço. Então, o livro número 1, em fevereiro, nós vamos tentar dar esse livro em fevereiro todo. Fevereiro já é um mês reduzido. Se não concluirmos em fevereiro, não tem problema. Concluiremos ali em março. Então, iremos com o livro 1, depois o 2, depois o 3. Como essa editora ela tem um lado mais para o calvinismo, alguns livros nós vamos adotar outros no lugar deles, porque a visão nossa não é uma visão calvinista. Se você vir para a teologia, você vai aprender o que é arminianismo, calvinismo, wesleyanismo e todo nismo que tiver por aí, nós tentaremos ensinar para vocês. Amém? Então, começaremos em fevereiro. Vamos começar, e é importante, eu tenho um compromisso no dia 6 de fevereiro, que é uma sexta. As aulas serão de segunda e sexta. Por que de segunda e sexta? Na segunda você vem, folga na terça, vem aqui na quarta no estudo bíblico, folga na quinta, vem na sexta, folga no sábado, a maioria. Então, é algo que não vai pesar o tempo seu em estar aqui. Por isso, a aula vai ser segunda e sexta. Quem pode participar? Olha, eu acredito que a partir de 14 anos aí, dá para participar. A partir de 14 anos. E até 99. Se tiver mais de 99, nós abrimos sessão e participa. Amém? Então, de 14 anos para frente, eu entendo que a pessoa pode aprender, está aqui para aprender, e eu não vou ser o bispo André dando aula, não. Eu vou ser um professor que vai pegar no pé, mesmo. Por quê? Porque a intenção nossa não é apenas aqui ficar passando o tempo, a gente quer que vocês aprendam. Então, ler vai ser uma obrigação, vocês chegarem aqui já tendo lido os capítulos que nós vamos estudar. Por quê? Você leu na sua casa, e uma coisa que eu já vou ensinar desde já, leia em voz alta. Quem lê somente com os olhos, aprende, mas quem lê escutando,
aprende mais ainda. Então, essa é uma dica que eu já dou. Vai ler o livro e estudar, vai no quarto, fecha a porta e leia em voz alta para você ouvir a sua voz. Chega aqui, nós vamos ler também juntos. O livro já vem com o questionário. Posso fazer? Pode fazer o questionário. E aí a gente vai aqui junto, estudando e aprendendo a palavra de Deus. Amém? Será uma bênção. Então, eu preciso de pelo menos uns 3 a 4 dias antes de começar fevereiro, antes. Nós já estamos no dia 18. 18. Eu preciso que você dê o seu nome até no máximo dia 22, 23, para chegar o livro e eu dar para você o livro. Dá não, né? Você pagou, é seu. E você já ir estudando e lendo para chegar aqui no dia da aula número 1. Então, dia 6 é uma sexta. É uma sexta, dia 6? É. Então, a gente vai ter a aula que seria na sexta, eu vou ter que trazer para a quinta, que eu tenho um compromisso já na sexta. Então, uma aula vai ser na quinta-feira, sexta não vai ter aula, e depois nós seguiremos segunda e sexta. E quarta, vem para cá. Aqui nós vamos continuar Gálatas e vamos continuar as cartas ao qual o apóstolo Paulo escreveu, e segunda e sexta, teologia. Amém? Vem que será uma bênção. Daqui a pouco eu vou estar anunciando também. Thaís, pode anunciar no Instagram da nossa igreja, venha para o curso, pedir para fazer o... Já está? E a gente vai abrir para quem for que queira fazer. É crente? Vem. Não é? Vem. Vou abrir para todas as igrejas que quiserem estudar conosco aqui. Está aberto essa oportunidade de aprender teologia. Isso é um projeto que nós tínhamos no coração e no final desse ano Deus me impulsionou que é o tempo de começar a dar aula aqui de teologia. Alguma matéria eu vou trazer pastores, amigos nossos, que nos deram aula. Vocês vão conhecer o pastor Antônio. O pastor Antônio, ele lê livro dessa grossura, e quando eu estudei com ele, ele lia assim 8, 10 livros por mês. Ele acorda às 5 da manhã, põe os pés na água, abre o livro para não dormir, e ali ele lê o livro das 4 às 6, 6h30. Troca de roupa, trabalho, e todo dia ele lê, e ele citava assim, cada aula ele citava 10 livros. Se você quer ser teólogo, tem que ter esse livro, esse livro, esse livro, esse livro. E aí a gente foi pegando gosto por ler e ter livros. Então é muito importante aquele que quer ser uma ferramenta na mão de Deus. Quando me falavam isso, eu não entendia a amplitude. Aí hoje, quando nós estamos ministrando, eu olho para trás e falo, oh Deus, nem eu imaginava que fosse ser dessa maneira, o tanto que o Senhor gostaria de nos usar. Então Deus quer usar a tua vida. Hoje você está aqui, você pode até pensar, mas eu só estou sentado aqui no último banco, quem sou eu? Então amanhã você é uma pessoa que Deus vai estar te usando para falar a palavra dele, ou aqui, ou onde for, e o conhecimento é importantíssimo. A Bíblia diz, crescei na graça e no conhecimento. Então, Deus não faz as coisas virem na minha cabeça se eu não li. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos faz lembrar. Às vezes eu estou pregando aqui, a pastora Célia, o pastor Jackson, seja quem for, a inspiração vem e aquilo que você já leu, o Espírito Santo vai lembrando. E aí você vai citando e falando. Então é importante, aqueles que têm esse desejo de aprender, entende que Deus tem um projeto na sua vida, o tempo chegou, bora estudar. Vem? Vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos por esse tempo tão precioso e importante de reunirmos nesta noite. O teu nome, mais uma vez, foi glorificado. E nessa oração eu quero pedir, Senhor, que a tua bênção sobre a nossa escola teológica, que o Senhor venha nos dar sabedoria, graça, condições psíquicas, físicas, emocionais, financeiras, para que possamos, ó Pai, estarmos reunidos aqui, aprendendo da tua palavra e ensinando a tua palavra. Que a tua bênção esteja conosco, o teu nome seja glorificado e que neste lugar vidas possam conhecer a ti cada vez mais. Obrigado pela palavra desta noite, para que nós nos levantemos e possamos resplandecer, ó Pai,
e que nós possamos, assim, obediente à tua palavra, ao teu chamado, cumprirmos, ó Senhor meu Deus, o propósito que o Senhor tem com cada vida neste lugar. Assim nós oramos, assim nós abençoamos, e assim os seus filhos foram benditos ao virem para esse lugar, e são benditos ao voltarem para suas casas. Guarda a tua igreja, guarda o teu povo, glorifica o teu nome, exalta o teu nome, no nome do Senhor Jesus nós oramos, e por fé nós te agradecemos. Amém. Porque se Deus é por nós, operando Deus na sua vida, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos digamos...